Galera, sejam todos muito bem-vindos ao Viking Media Podcast. Estou aqui do outro lado da mesa com dois convidados de peso, o senhor Pedro Arduini, meu sócio, e Matheus Félix, nosso consultor de vendas, o cara que chegou para nos ajudar a dobrar, triplicar o nosso faturamento e a nossa carteira de clientes. Mas antes disso, eu vou deixar eles mesmos se apresentarem. Pedro, é contigo. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast. Sou o Pedro, como o Vini mencionou, sou sócio da Wikimedia também. Na Wikimedia acabo atuando como um pouco de tudo, mas principalmente gestor de tráfego e diretor de operações. E estou bem ansioso para o tema que a gente vai tratar hoje, que acho que é algo de extrema importância e que pode trazer muito valor aí para muita gente. Feliz de estar aqui com vocês, com o Matheus, com o Vini. E aqui é tua, Matheus. Muito boa tarde, eu me chamo Matheus e como o Vini falou, eu sou consultor comercial, tá, da Viking. Basicamente o meu trabalho, né, é gerar mais oportunidades, né, de venda e estruturar todo o processo comercial como um todo. Então estou bem feliz de estar participando aqui do podcast hoje. Acho que vai ser realmente de utilidade pública para todo mundo aí que tem negócio, né, principalmente negócio local, né, seja você de varejo, seja você tem um escritório de advocacia, enfim. O conteúdo vai ser bem massa e vamos que vamos. Maravilha. Basicamente tudo isso que o Matheus falou, resumidamente, ele tá aqui pra fazer valer a pena o salário dele, viu, galera? Mas, em linhas gerais, o tema do episódio de hoje, nosso episódio piloto, é falar pra vocês como acelerar o crescimento digital de negócios tradicionais ou, como a gente chama no nosso mercado, negócios locais, né? Então, basicamente, eu queria que a gente começasse falando aqui pra galera quais são as oportunidades iniciais que a gente pode utilizar aí falando em meios, canais de internet para um negócio local se posicionar bem aí, Pedro? Uma coisa que a gente enxerga muito hoje em dia é o custo que muitos empresários e pessoas no geral de negócios mais tradicionais enxergam para migrar para o digital, principalmente o custo de aprendizado, né? Porque é algo que, por serem de um mundo diferente, às vezes encaram como um desafio muito grande ou algo que sempre foi sem e que não vale a pena começar agora, mas que, infelizmente, no caso, para eles que ainda não entraram, hoje em dia quem tá fora tá realmente jogando um jogo numa liga abaixo, como se fosse uma série B hoje em dia. Porque, óbvio, o físico ainda tem muito, muito que agregar, muita possibilidade, só que o digital tem que entrar como complementar, se não como principal agora. Porque é onde tem escala, é onde tem possibilidade de chegar a lugares que você não chega no físico. E a partir do momento que mais pessoas começarem a olhar para o marketing digital e para o marketing online como uma possibilidade de expandir ou até potencializar um negócio tradicional, eu acho que vai ter mais gente se dando bem por aí. Em linhas gerais, é aquela antiga frase do Bill Gates, que eu não sei se todos aqui ouviram, mas você que está aí do outro lado, é uma frase que ele falou no futuro seria assim, eu acho que já é presente, que existirão dois tipos de negócio e de empresa, né? As que estão na internet e as que estão morrendo, né? E aí eu queria que Matheus contextualizasse um pouquinho pra gente aí na visão dele, o que é essa diferença para a pessoa que está do outro lado lá entre o marketing tradicional offline e o marketing digital que a gente tem hoje aqui, que é o que a gente começou a falar e o Pedro deu uma bela contextualizada. Matheus, você que é um cara de vendas, o que mudou? Sim, então, acho que a primeira coisa que é bacana pontuar é a questão de que ainda em 2023, pode parecer que não, mas ainda mais pra gente que tá nessa bolha do digital, mas é uma puta vantagem competitiva ainda, né, em 2023 você tá bem posicionado no online, né? E assim, se você comparar a questão de custo-benefício, investimento, né? Quando você pega um parâmetro de marketing, né, mais físico, aquele mais tradicional, um marketing novo, né, que é o digital, a gente tem muita vantagem agora. O que eu curto dizer bastante é que Essa vantagem é o quê? Financeira? a vantagem é mais financeira, mas no sentido de que eu vejo que o marketing digital ele democratizou muita publicidade no geral. Porque se você pegar, por exemplo, marketing, publicidade, você ficava centralizado no meio de poucas agências bem caras, né? E naturalmente hoje você pega uma realidade de microempresa que já consegue investir uma certa grana na plataforma, gerar anúncios, ter um posicionamento bem ok. Mas o que mais mudou no geral foi que hoje, né, a gente está nessa geração que passa a maior parte do dia no smartphone, então realmente faz muito mais sentido. Só você pensar, poxa, um cara tá indo pro trabalho de ônibus,
né? Ele, quando no trajeto do trabalho dele, ele não vai estar olhando geralmente para o outdoor que tá na rodovia, ou no panfleto amassadinho que tá no bolso dele que alguém entregou para ele no ponto. Ele vai estar olhando pro celular dele. Às vezes até no ônibus ele tá sentado na poltrona, tem aquele flyer colado Sim. dentro do busão Sim. e o cara não lê. E o cara não lê. Eu acho que é bem em termos de performance, assim, porque, óbvio, o marketing físico ainda tem algumas vantagens. Então, por exemplo, o marketing de televisão intrinsecamente traz uma questão mais de brand, de você estar associado a uma parada mais profissional, de aparentar ser algo maior, mais profissional. Só que falando também de performance, não tem nada que bate marketing digital, porque você consegue chegar a mais pessoas de forma mais barata, mais segmentada e com mais dados. Dá um exemplo pra gente, Pedro. Então, por exemplo, uma parada que eu sempre enxergo, sempre vejo aqui, principalmente morando no Rio, e que tipo, realmente não entra na minha cabeça. Não sei se a galera que não mora em praia sabe, mas principalmente em praias mais movimentadas, tem uma galera que anuncia nos aviões que passam pela praia. Sim. Então, por exemplo, domingo, praia de Copacabana, praia da Barra, você olha pro céu, tem vários aviões que passam e tem uma faixa estendido atrás com um site, com uma mensagem, enfim. E eu fico pensando, cara, não deve ser barato pra anunciar isso, porque você tem que custear todo um voo de um avião, e óbvio que o cara do avião também quer ter lucro em Se eu cima não me disso. engano, tá 10 mil reais aqui na Praia da Barra. Você tem, e Que eu sei, não sei. você não tem o menor número de informação de quem tá vendo esse anúncio. Você sabe que as pessoas vão pra praia e moram na Barra, mas isso pode ter desde o cara milionário que mora em frente à praia, tanto a galera mais classe D e E que foi pra passar um dia, ou galera que tem interesses diferentes. Você não tem a menor noção de se o anúncio funcionou ou não, porque não tem como você traquear o que saiu ali de um evento que saiu da praia. Traduzindo, pessoal, traquear é medir, tá? Pra quem medir. E basicamente, se você comparar, por exemplo, com 10 mil reais que o Matheus levantou, que é basicamente o custo, num Facebook Ads da vida, você chega, em muita gente, pra até dizer pouco, você chega em muita gente, você chega muito mais assertivamente, então você consegue direcionar exatamente para quem você quer, você consegue direcionar se você quer para pessoas que não te conhecem, que têm certo interesse, se você quer para pessoas que já entraram no seu site, que já se envolveram com você de alguma forma, e você consegue ainda mapear o que aconteceu quando você anunciou para essas pessoas para saber, esse anúncio deu certo, esse público deu certo ou não. Então, realmente, para casos como esse em que a necessidade é estritamente performance, não faz o menor sentido ser físico em vez de digital, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria até, Pedro, ouvir falar, você que é o cara técnico de mídia aí, vai saber dizer isso pro pessoal, que tem uma oportunidade no digital de negócios tradicionais, como o do pessoal que está nos assistindo ali agora, essa gravação, de você conseguir ter um posicionamento no Google de forma gratuita. Como é que a gente faz isso? Como é que funciona o Google Meu Negócio? Sim, então, o Google Meu Negócio é muito porta de entrada para várias empresas tradicionais, então hoje em dia é até difícil encontrar empresas que ainda não estão nisso. O que o Google Meu Negócio basicamente faz é te posicionar na internet, então mesmo que você não tenha a estrutura para fazer anúncios ou coisas mais avançadas, entre aspas, o mínimo que você tem que fazer é colocar o seu posicionamento no Google Meu Negócio, colocar lá o nome da sua empresa, seu endereço, colocar espaço para avaliações. Onde que fica, pra galera que tá lá do outro lado e não entende nada? Então, onde que fica exatamente o Google Meu Negócio? O cara tá lá. Pra galera que não sabe, basicamente, se você pegar qualquer empresa hoje em dia, pequena, grande, assim, 90% se você pesquisar, assim que você pesquisar no Google, vai aparecer ali na aba direita, se você tiver no navegador, mais informações específicas daquele negócio. Então tem umas fotos do lugar, fotos de logo se tiver, uma descrição às vezes, e isso na real foi uma configuração que a própria empresa fez na maior parte das vezes. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um teste agora, pessoal. Você que tá assistindo essa gravação, pausa, mas volta aqui depois. A gente tá gravando aqui no Downtown, no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que se a pessoa digitar no Google Downtown, escreve aí, vai aparecer o endereço aqui na Barra da Tijuca e todas essas fotos que o Pedro falou e as informações do local com algumas avaliações. Faz o teste e depois você faz com a sua concorrência. Isso é bem o básico, assim. Assim, se você não tiver isso, realmente você tá vivendo na Idade da Pedra e não quer ser descoberto por ninguém. Você quer estar se escondendo. Mas realmente acho que pelo menos boa parte das pessoas estão nisso já, né? Acho que já é um sinal minimamente positivo. Maravilhoso. Matheus? Sim, perfeito. Google Meu Negócio eu acho que é o feijão com arroz, né? O básico do básico do básico para colocar o seu negócio no mapa. Eu acho que a maior analogia que o pessoal costuma fazer com o Google Meu Negócio é o Uber, né? Geralmente, quando você coloca o nomezinho lá da empresa, aparece no Uber lá o endereço, né? Inclusive eu tava falando acho que era com uma amiga que tinha uma clínica de estética e tal.
Aí eu falei pra ela, e engraçado, né, que às vezes é muito óbvio pra gente. É porque ele falando, não, que se você não tem Google Meu Negócio, você não é embaixo da pedra e tal, tudo mais. É porque é muito parâmetro na nossa bolha também. Pois é. Só que assim, se você vai um pouco mais pra periferia, o que tem de negócio fora do Google Meu Negócio, assim, é absurdo, tá? Por exemplo, tem um advogado... Falta consciência até deles saberem que isso é gratuito, né? Sim. Não, inclusive que tem existe, muita né? gente que ganha dinheiro criando ficha no Google isso, Meu Negócio. E é um negócio assim, óbvio, né? Você tem o CNPJ, preenche com os dados da empresa. Sim. Cara, e- ganhar dinheiro fazendo Google Meu Negócio pra alguém é Bizarro, igual você querer bizarro. cobrar do MEI, né, velho? Não, você não tem noção. É assim, os caras metem uma Apollo, um brochezinho no Google, fala que é partner, e sai por aí vendendo Google Meu Negócio. E vende pra caramba, porque a consciência é tão baixa que a galera realmente acha que é um negócio super especial tá no Google Meu Negócio. Cara, você que tá fazendo isso, seu lugar no céu não tá garantido. Eu acho que em muitos serviços o que entra, assim, que a galera precifica como serviço, está muito aliado também à falta de consciência de uma das partes. Então a pessoa não ter, as duas pessoas não estarem no mesmo nível de consciência permite que uma delas acabe não explorando, porque explorando não é uma palavra certa, porque as duas estão condescendentes com aquilo e realmente está sendo agregado valor, mas que pelo menos precifique além do que seria normal para algo tão fácil como fazer um Google Meu Negócio. Então acho que é importante qualquer dono de negócio, mesmo que seja grande, pequeno, enterprise, ter um mínimo de assim, consciência ou pelo menos elencar Do serviço pessoas, que ele tá contratando. Sim, elencar pessoas que tenham essa consciência para poder também não ficar em situações desvantajosas como essa que o Matheus retratou, né? Maravilhoso. Acho que o Pedro levantou um ponto que vai ser essencial daqui pra frente nesse episódio e em tantos outros que a gente ainda vai gravar, que todo esse conteúdo que a gente tá se dispondo a produzir pra vocês é muito pra gerar um nível de consciência em você que tá aí do outro lado, pra você conseguir até contratar esse serviço, seja de nós ou de qualquer parceiro ou concorrente nosso, mas tendo noção do que está sendo feito, se você está sendo enganado ou não. Agora eu queria ouvir do Matheus, do ponto de vista do cara que é o consultor de vendas e com ele muita coisa começa a rodar mesmo, a importância de uma empresa que já está um pouco mais estruturada construir um site. Fala pra galera, Matheus, assim, da sua experiência com tantos negócios que você já ajudou, que diferença isso faz e o quão mais difícil ou não é vender com ou sem um site? Então, eu acredito muito que na internet a gente tem uma estrutura, né, da empresa, que essa estrutura ela vai desde um site até os canais de comunicação dentro das redes sociais. Mas diria que o site é a principal estrutura. É a estrutura fundamental justamente para alguém conseguir te encontrar no Google, por exemplo, e realmente entrar numa página onde ela entenda, né, ali em suma o que você faz ou que serviço você presta, ou que você vende, né, tem uma boa experiência ou para ir para o WhatsApp ou para efetuar a compra no site. Mas tem uma questão. O site, a pessoa não entende isso, né, mas o site ele tem que ser tratado como se fosse, por exemplo, a tua loja física. Né? Então, na sua loja física, você não quer que ninguém entre na loja e veja o chão sujo, né, e realmente tem um atendimento ruim. Dá pra falar que é a casa online? Sim, dá pra falar que é a casa online. Então o site é a mesma coisa. E é muito útil na questão de percepção do valor do teu negócio. Isso é um ponto muito importante. Da mesma maneira que quando você entra numa determinada loja e pelo padrão de atendimento, pela questão do ambiente, você já imagina, tem um valor agregado muito alto, você imagina pagar mais caro por aquele serviço ou produto, no site também. Então o site é fundamental para você ter uma percepção de valor maior e gerar credibilidade naturalmente e conseguir ter um posicionamento um pouco mais, digo, nem mais profissional, mas em termos que a galera costuma utilizar bastante, mais premium, né? Sim. Mas realmente de serviço de alta performance, de mais qualidade. E então a gente falou sobre o Google Meu Negócio e agora puxando mais para site e entrando na parte da estrutura, assim, eu diria que, né, é o segundo pilar, né? Porque o primeiro pilar apareci no Google, beleza. Agora eu preciso arrumar a minha casa, né, para a pessoa realmente ali entender e conseguir ali fechar comigo a minha venda ou o meu serviço. E a questão também não é nem só ter um site, é como ter um site também. Porque site realmente está cheio aí, não é nenhuma novidade, e acredito também que, assim como o Google Meu Negócio, até mais talvez, todas as empresas tenham minimamente um site. Só que a questão é, como o Matheus mesmo relevantou, o site é um ativo assim imensurável para o sucesso do seu negócio. Então você ter um site que, tanto tecnicamente, ou seja, o setup técnico mesmo, a configuração de servidor, de SEO do site esteja
assim, alinhada e impecável... Vamos traduzir, Sim. Pedro. SEO, galera, é a otimização do seu site para que ele apareça Sim. na primeira página orgânica do Google, para que você esteja ali no topo das buscas. Sim. Para você que é leigo, basicamente é isso que o Pedro tá querendo dizer. É porque basicamente você só ter um site, ter um domínio e colocar uma página lá não quer dizer nada. Você tem que ter um site com uma minimamente estrutura para o Google analisar ele, ver que é um site de qualidade, que não vai levar o usuário para um lugar estranho ou que vai prejudicar a experiência do usuário. Então ele vai te ranquear positivamente. E também você tem que ter um site não só com essa parte técnica que eu falei para garantir uma experiência boa para o usuário e fazer o Google ou ferramentas de busca te ranquearem melhor, você também tem que ter um site alinhado para os seus objetivos. Então eu acredito que a maior parte dos objetivos de donos de negócio seja conversão, ou marcar um agendamento, marcar uma consulta, captar um lead. Você ter um site que é Tem uma otimizado. comunicação visual Exatamente. também que passe uma impressão. É como se você tivesse uma loja, só que ali abri a loja, não coloquei prateleira, não expus nenhum produto, sim, não total. tive um trabalho de um designer de interiores que desenhou ali um contexto de loja. Eu gosto muito, por exemplo, de ir na Decathlon, cara. Sim. Decathlon, Cara, aquela loja Virou física, criança ela foi lá. desenhada pra você É. sair comprando o que tem na tua frente, né? Aham. É tudo É. pensado ali dentro. E o site é a mesma coisa, mas né, eu Pedro? gosto dessa analogia. Eu acho que, realmente, você fazer um site que não está otimizado para conversão, então você não ter estruturas validadas de copy, de o que falar em cada hora, e é algo que a gente traz bastante para o nosso cliente na Viking Media, é a mesma coisa que, como você disse, você ter uma loja física e aí você treinar seus vendedores para sempre que uma pessoa entrar na loja, as pessoas começarem a bater um papo sobre futebol, sabe? Sim. E assim, fiquem tranquilos, tá, gente? É porque a gente tá falando alguns termos mais técnicos, tá? Mas a ideia hoje, né, que todo mundo que assista essa gravação aqui, que vocês consigam ter realmente a consciência do que vocês precisam de estrutura mínima, né? Até pro mais avançado, mais pro final, obviamente, para se posicionar bem no digital, tá? Então, por exemplo, a gente falou sobre tráfego pago, falamos sobre conversão. Vamos chegar mas- em tráfego pago Sim, ainda, né? A gente sim, só tá é. falando das formas Exatamente, gratuitas. vai ter muito conteúdo legal. Você realmente vai entender hoje, né, com uma analogia bem próxima da tua realidade, o que é um tráfego pago, o que é Facebook Ads, o que é Google Ads, o que é otimização, campanha, enfim. Fiquem tranquilos que eu diria que a gente aqui, acho que provavelmente mais o Vini, que o Vini é o cara também bem comercial, né? Mas a gente consegue hoje, que pouca gente faz bem, que é conseguir explicar tráfego pago ou marketing digital de uma maneira um pouco mais descomplicada, no sentido de, por exemplo, eu sempre falo, cara, quer ver se você realmente é bom em alguma coisa de verdade, assim? Melhor, quer ver se você tem uma boa didática ou realmente sabe ensinar alguma coisa pra alguém? Né? Tenta ensinar pra uma criança um conteúdo, né? Se ele conseguir entender realmente porque você dominou aquilo. Então hoje a ideia é a gente fazer um conteúdo aqui muito descomplicado, muito tranquilo, uma linguagem muito acessível, tá? De marketing digital, passando por todas as nuances aí, né? Desde a parte de Google Meu Negócio até a parte mais avançada até tráfego pago. Vamos falar um pouquinho também de atendimento, enfim, tá ligado à conversão. Mas é isso, vamos lá. Maravilha. Bom, Matheus deu um contexto aí do que a gente já falou até aqui. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho e já começar a falar um pouquinho também de anúncios. Falar também um pouco de tráfego propriamente dito e diferenciar os tipos de tráfego que existem, né? Existe o tráfego orgânico e o tráfego pago, que é quando a gente fala de anúncios. E aí eu vou pedir pro Pedro, que é o cara que tá ali na linha de frente no dia a dia, lidando com o cliente, fazendo as campanhas, na linha de guerra, no dia a dia, explicar pra galera o que é o tráfego pago e qual é a diferença dele pro tráfego orgânico pra galera. Então, vamos até dar um passo anterior e pensar em que é tráfego. Tráfego, a primeira coisa que a pessoa pensa, na real, é o tráfego trânsito mesmo, né? O tráfego de carros. Mas tráfego não necessariamente precisa ser de carros ou de alguma coisa. Tráfego é basicamente um termo que a gente usa para uma quantidade de coisas, Um pessoas, um fluxo de coisas ou pessoas que está rodando. Então tem tráfego de dados, tráfego de pessoas, tráfego de carros. Então é um fluxo de coisas, variadas coisas, que está saindo de um ponto A para ir para um ponto B. No caso do tráfego na internet, que você deve já ouvir muita gente falando de tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego para o meu site ou algo do tipo, o tráfego consiste basicamente em pessoas estarem, através de meios digitais, se comunicando com você, seja esse tráfego ser uma visualização para o seu site, seja esse tráfego ser uma visualização num vídeo seu, seja seguir seu Instagram, tem um tráfego de pessoas, ou seja, tem um fluxo de pessoas acompanhando tal coisa que você está fazendo. E aí, qual a diferença entre tráfego orgânico e pago, que são os dois grandes pilares que muita gente fala? O orgânico, por nome mesmo, diz que
é basicamente algo mais natural, algo que não é forçado. Acho que orgânico a gente acaba tirando essa ideia. E o tráfego orgânico nada mais é que é o tráfego que vem, ou seja, o fluxo de pessoas que vem para determinada atividade. Posso sem ter que traduzir? pagar. É o seu Zé que tem uma padaria e todos os dias a Dona Maria vai lá há 20 anos comprar pão. Sim. Só que ela vai por livre, espontânea Sim, não teve um vontade, anúncio, não teve um organicamente, banner. porque ela gosta simplesmente do pão da padaria do seu Zé. Sim. Só que tem o Pedro. Pedro aqui, que é barrense, vai contar. Ele acabou de mudar e não conhecia a padaria do seu Zé. Agora, explica aí pra galera como Então, seria você visitando a Trazendo padaria. até uma análise do que você disse dessa analogia para o tráfego orgânico digital, seria basicamente os seguidores do seu perfil que só seguiram porque gostaram de você. Então não teve nenhum anúncio, você não investiu nada, eles só conheceram você de forma nativa no próprio Instagram ou te conhecem na vida real, algo do tipo, e começaram a seguir você, você não teve que pagar nada por isso. O tráfego pago, por outro lado, é quando você realmente paga por isso, como o próprio nome diz. É um fluxo de dados que você paga para adquirir. Então, quem nunca estava no Instagram e viu um anúncio levando para uma página de venda de algum produto, ou um anúncio levando para o perfil de alguma pessoa, esse é o tráfego pago, ou seja, um tráfego, fluxo de pessoas que você pagou para adquirir, né? E aí, trazendo para sua analogia, seria basicamente como se o seu Zé colocasse um banner na cidade. Ou alguém pra panfletar na Sim, esquina. ou alguém para panfletar. E aí, esse banner, esse anúncio, essa nova visibilidade que ele teve, trouxe mais tráfego para ele. Só que Fosse foi um a tráfego motivação principal de você ter visitado aquela pago. Só que padaria. foi um tráfego pago. Maravilhoso, muito bom, galera. Basicamente, acho que a gente quer ir contextualizando vocês, e eu acho que isso que o Pedro trouxe, só pra gente colocar aqui se pudesse dizer, sublinhar uma palavra pra você que tá aí do outro lado e tem um negócio tradicional, que é o que a gente chama de negócio local, como você pode se beneficiar de tudo isso. Toda aquela introdução que a gente deu foi pra conseguir a partir de agora falar de anúncios com você e pra te falar que você que tá aí do outro lado, você que tem um negócio, precisa de um fluxo. E esse fluxo ele pode ser construído através de um planejamento, de um trabalho em equipe, com os nossos serviços, e o que a gente quer trazer aqui para vocês é um pouco dessa consciência. E aí, dando sequência aqui, eu queria que vocês explicassem aí pra galera, em relação ao tráfego pago mesmo, um pouco sobre os canais, porque o Pedro até citou aqui organicamente em relação no exemplo da padaria do seu Zé, que a gente pode ter um banner na cidade, a gente pode ter um panfleto ser entregue na esquina. Na internet, no digital, existem também diferentes canais. Eu vou citar aqui só alguns. A gente tem o Google, a gente tem o Meta agora, né, que é o Facebook, a atualização da brand Facebook, da marca. Instagram, Exatamente. WhatsApp. Então explica aí, Pedro, um pouquinho sobre canais pra galera. Então, esses são dois principais, mas lógico que tem alguns auxiliares também menores em termos de quantas pessoas investem, como TikTok, Google Ads. Pinterest. Sim, mas como é que funciona basicamente o modelo de negócios desses negócios, né, dessas redes sociais? Eles têm um fluxo de pessoas na plataforma deles, então tem zilhões de pessoas que estão lá diariamente consumindo um stories no Instagram, consumindo um post no feed do Facebook, consumindo um TikTok, e é gratuita a plataforma, você não paga nada para usar. E aí já diria a velha frase, quando você não paga nada para usar, o produto é você. Então eles basicamente usam sua atenção lá para vender espaço de anúncio para outras pessoas. Então como é que funciona? E aí está trazendo uma analogia para o mundo físico. Como é que funciona o anúncio em um banner, por exemplo? A pessoa não coloca um banner só porque é um banner. Ela coloca um banner porque é um banner grande, onde tem muita visibilidade para um lugar onde passam muitas pessoas. E o Facebook ou o Google é a mesma coisa. Você anuncia, você paga para essas redes para você ter o seu espacinho lá enquanto outras pessoas estão prestando atenção. E aí, se o Matheus quiser falar um pouco mais sobre o Google Ads, a gente pode entrar mais em detalhes sobre cada uma das redes, né? Eu queria fazer até uma analogia, né, já que puxando pro lado um pouco mais comercial da coisa, tá? Mas perfeita analogia do Pedro em relação ao tráfego pago. Realmente a gente é basicamente um fluxo ali que vai para os seus canais de venda e atrai mais pessoas para o seu negócio como um todo, com vários objetivos diferentes. Mas eu queria partir para uma analogia que eu curto muito de fazer, que é o seguinte. Quando a gente fala de tráfego pago, no geral, melhor, anúncios gratuitos, né, vamos botar assim, e anúncios pagos, né? Os anúncios gratuitos seriam basicamente orgânicos, né? Que é muito, por exemplo, um post no teu feed no Instagram, ou, por exemplo, um post no Facebook, que seja, né? E bom, esse tipo de estratégia, né, de posts orgânicos, anúncios orgânicos no caso, Tem um limite, né? tem um limite, exatamente isso.
E por que eu tenho um limite? Naturalmente porque o Facebook, o Meta no caso, até o Google, eles diminuem cada vez mais o teu alcance, justamente para te incentivar a pagar a plataforma, né? E aí já o anúncio pago, né, que é o tráfego pago no geral, ele funciona como um sistema de leilão, né? E pra galera entender como isso funciona, é o seguinte, pensa um shopping center, né? Dentro desse shopping, você tem ali a precificação das lojas de acordo tanto com o tamanho da loja, quanto também em relação ao andar da loja, ao corredor, enfim. Então, naturalmente, se você for alugar uma loja no Barra Shopping, lojas próximas ao McDonald's, por exemplo, são lojas mais caras. E por que são mais caras? Porque você tem mais pessoas passando pelo corredor, né? Porque tem muita gente indo ali comer alguma coisa e tudo mais. Então, aí já entra a ideia também do fluxo, né? Então, eu tenho um fluxo de pessoas maior passando pela minha porta, então, naturalmente, eu vou pagar mais. Então, vamos lá. Isso significa que, quanto mais eu invisto num bom ponto, mais fluxo de pessoas eu tenho passando pela minha porta, ponto. O tráfego pago é uma analogia muito parecida, né? Realmente, quanto mais você paga, você consegue ali ter um alcance maior, mais pessoas passando pela tua porta. Primeiro ponto. Só que segundo ponto, e aí já puxando para um pouco de para vendas, a parte de atendimento, né? Eu acho que todo mundo que já vendeu alguma coisa entende que vendas é muito relacionamento. Então é muito mais fácil eu conseguir vender alguma coisa para alguém que já me conhece, por exemplo, tá? E bom, o tráfego pago, né? Primeiro ponto, eu acho que é a questão, né, da gente conseguir ter um fluxo de pessoas maior passando pela nossa porta digital é ótimo. Agora, você consegue, além disso, né, até um ponto bacana que o Pedro citou, é personalizar esse fluxo. E daí que vem o nome de gestão de tráfego, né? Que você vai pegar esse fluxo que está vindo na tua porta, o tráfego que está vindo para a tua porta e gerir isso da melhor forma. E gerir como, né? A gente pode gerir, por exemplo, né, ali escolhendo um gênero, às vezes, que faz mais sentido para a tua marca, uma idade específica, renda, né, localização. Então são infinitas possibilidades de realmente ter um tráfego mais qualificado. Mas voltando para a questão da venda, olha, venda é relacionamento. Então o tráfego pago, né, claro que feito de maneira estratégica por especialistas, você consegue fazer um trabalho de gerar um relacionamento com o teu cliente, né, de uma forma automática através de um funil de vendas. Que é um O negócio cliente que a gente vai falar nem um pouco mais na sabe, frente. mas você planejou e Exatamente. desenhou um contexto que você está entregando um conteúdo propositalmente para ele, e aí quando ele menos perceber, ele está dedicando o que é mais valioso na vida dele para ti, Sim. que é o tempo dele, e quando ele menos perceber, ele tá querendo comprar de você. Exatamente isso. Então, por exemplo, a questão de relacionamentos, né, pela internet. Eu costumo qualificar muito ali um termômetro, né, entre desconhecidos, conhecidos, colegas e amigos. Então, eu sempre curto muito a ideia de você transformar um perfeito desconhecido em um amigo teu. E, naturalmente, esse amigo está muito mais propenso a conseguir comprar alguma coisa de você. Só que aí vamos a um ponto específico. A maneira como você fala com o teu desconhecido ou com o teu conhecido é igual que você fala com o teu amigo? Não. Não. Então a gente consegue, por exemplo, ter comunicações específicas para cada perfil. Então, por exemplo, eu consigo criar, né, através de uma estratégia, uma ideia que eu consiga, por exemplo, o cara é desconhecido, eu vou chamar a atenção dele de alguma maneira. É a maneira mais fácil de trazer mais para perto de mim. Então eu vou dar algum tipo de vantagem para ele, por exemplo, né? Depois, quando esse cara já me conhece, eu vou começar a impactar ele já tentando vender alguma coisa, não. Eu vou falar um pouco, das vezes, do meu trabalho, do meu serviço, ou do meu produto-chefe. Perguntar, né? de algo que você já sabe dele. Exatamente. Então, por exemplo, se você já o conhece, talvez ele já tenha sido teu cliente, talvez não. Vamos supor que sim, vamos inferir que sim. Sim. Você vai perguntar, como que foi a sua experiência com XPTO produto? Me conta um pouquinho. Sim. Não que eu esteja querendo te vender. Eu quero entender como é que foi a sua experiência, porque a partir dela eu posso melhorar dos meus próximos clientes. E aí ele te dando um feedback positivo, é o melhor momento para você, inclusive, vender de novo, oferecer algo, um novo produto para ele, Sim. aí você segue da onde você estava. Exatamente isso. Então, vocês imaginam que se vocês conseguissem pegar o que vocês já fazem hoje no negócio de vocês, que é criar relacionamentos, né, para realmente conseguir mais clientes ou vender mais produtos, né, conseguir replicar isso de forma semi-automática por meio da internet, com uma possibilidade de escala infinita, cara, é isso, é o tráfego pago, é o que você consegue fazer hoje, né, de maneira, obviamente, estratégica, né, um ponto, né, bem importante. Ô, Matheus, porque... uma dúvida pra você explicar pra galera, você falou uma palavra genial aí.
Quando você fala semi-automático, só para ver se eu entendi, você tá falando semi-automático porque simplesmente quem tá do outro lado pode contratar esse serviço da gente, e aí ele, claro, teria as obrigações dele como cliente do outro lado, mas toda a parte operacional e tática desses anúncios a gente faria, então estaria tudo acontecendo e aí ele só veria o anúncio lá na ponta sendo entregue para o público dele e os resultados melhorando. É isso que você chama de semi-automático? Sim, sim, é até importante, né? Porque às vezes alguém pode ouvir isso e interpretar como se fosse mágica, né? Semi-automático, a gente vai clicar no botão e as coisas A gente vão faz a acontecer. mágica, mas dá trabalho. Dá trabalho, a mágica dá trabalho. A Aí o mágica... mágico nunca revela seus truques, né? É isso. Sim, totalmente. Mas é muito nesse sentido. Mas aí pegando o gancho do Pedro também em relação ao Google Ads, né? O Pedro falou um pouquinho de Facebook Ads. Então, o Google Ads eu acho que ele é muito interessante, né? Principalmente para negócios, por exemplo, focados em serviço, assim, pegando um contexto de advocacias, de contabilidades, né? Mas o principal que a galera tem que entender, olha, geralmente o Google é uma plataforma onde as pessoas estão o tempo todo interessadas, né, em algum tipo de serviço ou querendo comprar algum produto. Ponto. Naturalmente, as empresas que estão melhores ranqueadas no Google, elas vão ter mais fluxo, mais pessoas indo para a página dela. Então, por exemplo, se a minha empresa hoje ela aparece na primeira colocação para escritório de contabilidade de Osasco, naturalmente eu vou ter muitos acessos da galera de Osasco que está procurando por contabilidade, né? E isso expande muito a sua possibilidade de fechar novos clientes. Sim, o Google é uma rede de intenção, enquanto o Facebook é uma rede de atenção, né? O Google normalmente, Google Ads no caso, rede de pesquisa, você está anunciando para pessoas que mostraram realmente o interesse naquilo que você está falando. Então, por exemplo, como o Matheus mesmo disse, se a pessoa está pesquisando escritórios de não sei o que em X, em tal cidade, você pode anunciar exatamente para aquela palavra. Então você consegue captar exatamente o que a pessoa está querendo e anunciar com base nisso. Então você oferecer a solução para a pessoa. No Facebook, apesar de você ter essa chance de você, por exemplo, segmentar para uma pessoa que tem interesse em tal coisa, no geral, uma pessoa que costuma engajar melhor com conteúdos, por exemplo, sobre advocacia ou algo do tipo, você não tem como mapear isso exatamente, porque o Facebook não é uma rede de busca, que a pessoa busca exatamente o que ela quer. O que você tem como fazer é mostrar em determinados momentos, ou às vezes até mais de um, anúncios para ela e esperar que com a sua segmentação, com o seu anúncio, você atraia o suficiente para chamar ela, né? Mas aí tem essa leve diferença entre rede de atenção e rede de intenção, né? Perfeito. Pedro, aproveitando que você está falando um pouquinho sobre essas características técnicas, tanto de Google quanto de Facebook com o Meta, eu queria que você explicasse para a galera um pouco das possibilidades que a pessoa que está ali do outro lado pode encontrar anunciando via Google e via Meta, via Facebook. Quando você anuncia no Google, em quais lugares eu posso aparecer? Não precisa entrar em tantos detalhes de como, em formatos, mas acho que é legal a pessoa do outro lado entender quais são as possibilidades e os caminhos. Vamos lá, como a gente mencionou, as duas principais canais de anúncios e ferramentas de anúncio são as duas maiores principais redes sociais e que aglomeram o maior número de pessoas prestando atenção diariamente. Não só pessoas, mas o nível de inteligência dessas plataformas hoje, ele é muito maior, né? O nível de inteligência, no caso, de dados das pessoas. Então, as plataformas sabem, infelizmente ou felizmente, muito sobre a gente. Então, sabe o que você pesquisou, o que você gosta, o que você não gosta. Eu sei o que você fez sábado à noite. E eles usam isso a favor dos anunciantes e até, querendo ou não, das pessoas, porque você vai receber só coisas que você tem interesse. Mas, assim, entrando em Google, inicialmente, como eu disse, a gente está anunciando para onde a atenção das pessoas está. Então, parando para refletir sobre o que o Google é dono e em quais lugares ele tem bastante atenção das pessoas. Primeiro, que a gente já falou aqui, rede de pesquisa. Foi uma das primeiras formas de anunciar online, que é basicamente, como a gente mencionou, você seleciona para quais palavras-chave você quer anunciar ou para qual tipo de pessoa você quer anunciar e você coloca anúncios naquela própria pesquisa. Então, se você precisar uma coisa no Google agora, com certeza vai ter a primeira opção, vai ser uma pesquisa, vai estar escrito lá anúncio, que foi algo que alguém pagou para aparecer ali, aparecer primeiro que é maior chance de ter clique. Então, tem esse anúncio aí de pesquisa. Outro anúncio também que foi um dos primórdios foi o Ads de Display. Então, não sei se você já viu aqueles anúncios que aparecem em sites. E aí não são nem sites do Google. Pesquisei um sofá para minha casa. Sim. E agora ele tá me perseguindo em todo lugar que eu vou. O que acontece nesse caso, o Google nem tem tantos sites assim, ele não é dono do site, mas ele tem parceria com diversos sites inúmeros e variados pela internet e ele coloca espaços de anúncio por lá. Então aqueles bannerzinhos que tem num site, por exemplo, do G1
ou de outros portais de notícia, ou site de entretenimento, algo do tipo, são muitas vezes parceiros do Google que estão anunciando ali. Porque o Google tem um espacinho ali e além de pagar um pouco pelo site, pro site, no caso, pro dono do site, por aquele espaço, ele também fica um pouco para ele, que você que paga para anunciar lá. Além disso, no Google a gente também tem o YouTube, porque para quem não sabe, o YouTube, que é a maior plataforma de vídeos atualmente, pelo menos, é do Google. Então aqueles anúncios que você vê antes de um vídeo, uma musicazinha chata que você não pode pular, ou aqueles anúncios maiores até que você pode pular depois de 5 segundos, anúncios na própria pesquisa do YouTube. Então se você pesquisou alguma coisa no YouTube, aparece um vídeo anunciado no vídeo de recomendados, recomendados ali do lado. Tá tudo combinado, entendi. Sim. Então você tem essa possibilidade de anunciar também. Então isso é basicamente o Google, as principais vertentes do Google. Ô Pedro, deixa eu só colocar um ponto antes de você sair de Google. Pra você que tá aí do outro lado e não sabe, o YouTube hoje é a segunda maior plataforma de busca da internet, perdendo apenas pro Google na rede de pesquisa. Então, você que tá aí do outro lado e acha que o YouTube é um site de brincadeira, de vídeo, onde você vai ali só, enfim, assistir algum conteúdozinho, se você reparar até a experiência sua mesmo, vou falar minha aqui e aí você pensa da última vez que você precisou pesquisar alguma coisa. Precisei trocar a resistência do chuveiro lá em casa. Não sabia trocar uma resistência, né? Não queria fazer nenhuma cagada. Aí fui, pesquisei onde? No YouTube, porque eu queria ver exatamente o vídeo do modelo do meu chuveiro para entender aonde que eu desrosqueava, como que eu fazia certinho. Antigamente, como é que a gente fazia? Lia um artigo no blog, mas hoje ninguém mais tem paciência para ler. Assim, em linhas gerais, dependendo do assunto, você até tem, mas você prefere o conteúdo em vídeo. Então, basicamente, pensa na sua experiência, a última coisa que você precisou pesquisar aí, se você também teve uma experiência com o vídeo, e aí você já vai ter essa resposta de que hoje o YouTube ele é relevante nesse nível e já é aí a maior segunda ferramenta de busca. Sim. Pode falar do Face. E sobre o Facebook, é basicamente a mesma lógica do YouTube. E aí o Facebook, no caso, hoje em dia tem como maiores vertentes, o Facebook é aplicativo mesmo, e aí por Facebook antes eu estava falando de Meta, que é o nome do conglomerado, né? E Instagram também. Então você pode anunciar nos diversos posicionamentos. Então no Facebook você pode anunciar nos vídeos do Facebook, então para quando uma pessoa está vendo um vídeo no Facebook, você ia passar antes ou no meio do vídeo. Pode anunciar no feed do Facebook, que é quando a pessoa está passando pelo feed de notícias aparecer o post patrocinado lá. E no Instagram a mesma lógica, você pode anunciar no feed do Instagram, no Stories do Instagram, no Reels, enfim. São diversas possibilidades de posicionamento, né? Legal, legal. Muito bom. Matheus, eu queria que você complementasse, só pra gente sair desse tema e depois já falar de cultura de dados, em termos de venda mesmo, na sua carreira como consultor, falando dessas plataformas digitais, o quão representativo, não precisa ser um número exato, mas percentualmente você poderia dizer que o digital representou do resultado que você conseguiu gerar, não é nem para você, mas para os seus clientes? Olha, hoje uma boa parcela dos clientes das empresas que eu já atendi são empresas que têm o digital como um canal onde eles concentram toda a captação de clientes, né? Então, vamos botar assim, se eu fosse pegar uma estimativa, contando com negócios que realmente tem esse modelo mais híbrido de canais de aquisição, e até pela questão também hoje da preferência de atender negócios que têm já um posicionamento, uma certa maturidade no digital, eu diria aí que uma média de 70% já da aquisição de clientes seja toda via canais digitais, tá? Então é aquilo, né? Eu acho que, por exemplo, se você hoje tem alguma empresa de varejo, né, tem uma clínica, o que eu tenho para dizer é, olha, só você olhar ao teu redor, né, os grandes players do mercado aí, né, as grandes clínicas, né, grandes varejistas, investem de maneira muito massiva hoje, né, em anúncios online. Então, eu acho que tem que ser o parâmetro, né? Se você realmente almeja que o teu negócio cresça, você tem que se espelhar em quem realmente está fazendo acontecer, quem realmente chegou onde você quer chegar, né? Então, é uma coisa que eu sempre bato bastante na tecla. Olha, as atitudes e as ações que você fez para conseguir chegar onde você está hoje não vão ser as mesmas que vão te levar para o próximo nível, para o próximo patamar, né? Então eu vejo muita gente, poxa, mas eu tô com faturamento travado aqui em 100 mil por mês e eu não consigo progredir, mas porra, olha para dentro do teu negócio, né? Hoje você fatura 100 mil por mês, beleza, você chegou fazendo XYZ, mas
Se você não mudar ali a forma, por exemplo, melhorar os canais de aquisição de cliente, né, de você realmente conseguir, né, ter uma cultura de dados na tua empresa, que é o que a gente vai falar um pouco mais a seguir, né, você vai continuar parado, né, ali no mesmo estágio, no mesmo nível, né? Então, só para concluir o raciocínio, né, para quem quiser realmente estiver buscando essa mudança de patamar dentro do teu negócio local, tá? O caminho mais simples hoje é você investindo, né, em uma boa equipe, né, um bom serviço, né, de estratégia, né, de tráfego pago para conseguir de fato aumentar seus canais de aquisição, né, e aumentar a escala do teu negócio. Antes da gente virar o disco ainda e falar de dados, Matheus, eu vou um pouco mais profundo. Não precisa falar nomes, mas eu sei que você já foi consultor de vendas de algumas clínicas. E eu quero que você fale com quem tá do outro lado ali, tem uma clínica, se espelha e tá precisando crescer, tá precisando melhorar faturamento. Não precisa falar números, mas depois de um trabalho bem feito, desenvolvido no digital, o quão é a capacidade de um negócio, de uma clínica, você que tá aí do outro lado, de melhorar, dobrar, triplicar o faturamento. Sim, eu vou pegar o exemplo mais claro que eu não vou citar nomes, né, mas eu vou pegar o exemplo do último trabalho. Se fizer aqui, ó, uma doação na live de... Pode falar. O preço, fala o preço aí pra você dar o nome. Então, o último trabalho que eu fiz, né, relevante para uma clínica, foi uma clínica de implante capilar, né? E Já funilou. já funilou bastante. Oh, a gente é do Rio de Janeiro. Sim. Foi uma clínica de implante capilar e basicamente o trabalho foi toda a estruturação do comercial da empresa. Isso naturalmente também leva em consideração os canais de aquisição, né? Então eu entrei num projeto onde não tinha nenhum tipo de organização, né, na questão de dados, na questão de onde vem, qual cliente, né, quando veio, por onde veio e enfim. Então era uma completa bagunça, tá? Dentro ali dentro da clínica, e os canais de comunicação da empresa, né, não passavam muita credibilidade, né, e você tinha um fluxo bem irregular de leads que chegavam por lá, né? E naturalmente, como a clínica era de um bairro nobre, então assim, ela tinha muito cliente de indicação e tudo mais, só que eles tinham um faturamento que era muito inconsistente, no sentido de eles trabalhavam com vários picos de faturamento em determinadas épocas do ano, só que eles tinham muita dificuldade para ter previsibilidade. E eu digo para vocês que o que aconteceu depois do projeto, depois da gente começar a caminhar nos primeiros 3 meses, foi que a gente conseguiu ter uma previsibilidade muito maior, tá, de faturamento. A gente conseguiu ter um fluxo, né, de pessoas, de ter potenciais clientes chegando no atendimento da empresa. Melhor quanto? Vocês melhoraram em que sentido? Cresceu 1/3, dobrou? Como é que ficou esse resultado em perspectiva de venda, mesmo para quem tá do outro lado se inspirar? Olha, perspectiva de venda, tá? Eles aumentaram nos primeiros 3 meses 40% do faturamento. Isso muito porque... a gente tá falando de milhões, tá, galera? Sim, a gente tá falando de, se eu abrir hoje o pipeline deles, eles vão ter com certeza pelo menos aí uns 6 milhões abertos, tá? Porque é um ticket muito alto, né, e tudo mais. Tô dando muito spoiler já, né, enfim. E então, o seguinte, né, só com o trabalho da gente conseguir realmente criar minimamente um processo comercial interno dentro da clínica, tá? Pra realmente a gente conseguir medir, né, ter os dados de quem tá entrando, por onde tá entrando, né? A gente entender ele, por exemplo, daquele cliente que não fechou agora, ele pode converter lá na frente, então é importante trabalhar ele, né? E, naturalmente, também ajustar o serviço do tráfego pago, da estratégia nos canais de comunicação. Cara, isso aí já virou muito a chave, né? E eles têm uma projeção já de até o final do ano já dobrar aquele faturamento inicial, né? Então, e aí eu falo pra vocês, o investimento que eles fizeram, tá? Agora, por exemplo, em anúncio, ele não chega nem a 10%, por exemplo. Do que retornou. Do que retornou. E digo mais, não chega nem a 10% do que eles investiam, por exemplo, em rádio. Eles anunciavam, né, por alguns meios de publicidade offline, e rádio era uma delas, né? Então, para vocês verem a questão da potência, né, de um trabalho bem feito realmente, né, por pessoas profissionais que realmente
né, consigam, né, mapear todo o processo, toda a trajetória, desde a época que o cara que te conhece até a época que o cara de fato vira o teu cliente. Né? Acho que é bem aquela analogia que eu trouxe. Eu acho que rádio até tá nos níveis, assim, tá um pouquinho acima da bandeira na praia. Mas realmente não tem por que anunciar em rádio você tendo a oportunidade de usar essa verba para mídia online, né? Legal. Eu acho que o Matheus já iniciou bem para a gente começar a falar de cultura de dados. E aí eu já vou passar a bola pro Pedro, para ele que é o cara que acompanha os nossos dados, faz uns dashboards maravilhosos para os nossos clientes. Que visibilidade, que tipo de construção a gente consegue fazer a partir de uma cultura de dados e um cuidado com esses dados, Pedro? Pois é, eu acho que dados assim sempre foi no caso, mas acho que com o digital, com funis ficando cada vez mais complexos, a relação com o cliente não sendo tão assim direta e simples, dados são fundamentais. E quem não tem uma área, pelo menos alguém, mesmo que não, pelo menos um pouco responsável pela área de dados da empresa, tá ficando ultrapassado e não vai ter o julgamento necessário para conseguir suceder no meio de períodos de crise. Então, ter uma estrutura de dados consistente e que te consiga trazer informações relevantes sobre a empresa, sobre o que funciona, sobre o que não funciona, sobre o que está mal esse mês, o que precisa melhorar para a gente chegar na meta ou algo do tipo, é essencial para qualquer empresa. E aí, seja e-commerce, seja um infoprodutor, seja um negócio local, enfim, qualquer empresa que tenha dados consegue analisar esses dados, pensar sobre eles e usar eles para tomar ações que vão impactar positivamente o negócio. Então acho que isso também é além do como o digital, a gente estava mencionando, é uma barreira que separa empresas que sucedem das empresas que fracassam. Eu acredito também que empresas que têm dados estruturados e empresas que não têm, também é uma boa separação. E aí, entrando mais do que a gente normalmente faz aqui para a Viking Media, a gente, assim, dados é basicamente nosso cerne do negócio. Então, assim, o nosso foco total praticamente é de conseguir dados eficientes, iterar sobre esses dados, otimizar e saber o que está funcionando e o que não está para poder trazer o resultado. Então a gente faz isso através de dashboards, através de relatórios, que a gente consegue, assim, de maneira visível, esmiuçar exatamente o que está acontecendo. E tomar decisões estratégicas. E tomar decisões. Então, por exemplo, para o nosso cliente de e-commerce, a gente tem um template de dashboard, que assim, é um dos templates de e-commerce, assim, template da performance digital do e-commerce mais completos que eu já vi, que traz, assim, todas as etapas e tudo que a pessoa tem que saber, desde que o anúncio chega até a pessoa entrar no site, até a pessoa comprar e até o pós-compra também. Então lá a gente consegue trazer para o nosso cliente uma visibilidade fácil, então que ele vai bater o olho, entender, e também para a gente usar para a própria análise, que a pessoa consegue saber exatamente o que não está funcionando, se diminuiu o faturamento, qual foi a métrica que impactou nisso para diminuir o faturamento, como comparar com outros meses, por exemplo, para ter benchmarks na hora de analisar. Enfim, acho que dados é uma questão fundamental no tráfego, que é o cerne, mas no growth como geral, que é normalmente o que a gente traz para os nossos clientes, né? De ser realmente um parceiro acelerador de negócio, não só trazer o tráfego. E acho que, assim, na parte de vendas também os dados são fundamentais. E o Matheus vai até conseguir citar melhor de como que dados e métricas conseguem ajudar um time de vendas, e fornecer isso para uma empresa pode ser game changer. Sim, perfeito. É muito importante que a gente realmente tenha o máximo de dados, né, em relação aos nossos processos, mas eu diria que principalmente dentro do teu comercial, dentro do teu atendimento, tá? Justamente porque se eu não tenho dados, eu não tenho nenhum parâmetro para melhora, né? Eu acho que é o primeiro ponto principal. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Exatamente isso. Então é o principal ponto. Então, questão de melhora, né? Se eu tenho ali dentro da minha empresa um processo bem definido com várias etapas, eu consigo, por exemplo, em um determinado dia, olhar para esse processo, né, olhar para cada etapa, ver ali realmente talvez o que não esteja fazendo sentido ou esteja performando mal, melhorar aquela etapa e depois melhorar o processo como um todo. Agora, se eu não tenho nenhum processo bem definido, né, ali dentro do meu comercial, por exemplo, eu não consigo melhorar. Né? Eu vou ficar eternamente enxugando gelo e trabalhando sempre com suposições. Mas pensando numa ótica um pouco mais, vamos lá, mais fazendo uma analogia bem dentro da realidade e com um exemplo um pouco mais prático. Digamos que eu tenha hoje uma equipe de atendimento. Essa equipe de atendimento,
ela tem uma capacidade de atender, por exemplo, 200 contatos por dia. Beleza. E essa equipe que atende 200 por dia, eles têm uma média aí de encaminhar, não encaminhar, mas uma média de conseguir uma oportunidade de negócio de em torno de 20%. Né? Então, seria 60 pessoas por dia, das 300 que chegam, tá, que de fato viram uma oportunidade de negócio, né? Que vão para um segundo passo. E dessas 60 que viram uma oportunidade de negócio, eu tenho ali 10% fechando de fato. Então, tem 6 pessoas, das 300 iniciais que chegaram, fecharam o negócio, fecharam o atendimento comigo. Beleza. Então, eu vou ter um processo, né, dos leads, dos potenciais clientes que chegam, por exemplo, no meu atendimento. Eu vou ter o processo dos leads que saem do meu atendimento e vão para o meu consultor de vendas. E vou ter o processo dos leads que saem do consultor e de fato viram uma venda. Só de eu conseguir separar isso em várias etapas e enxergar isso, eu sou muito mais apto a enxergar certos tipos de gargalo. Porque, por exemplo, se eu tenho hoje uma média, né, de 20% de conversão, né, em criação de oportunidades do meu atendimento, né, e de uma hora para outra essa conversão vai para 10%, naturalmente eu já posso enxergar ali, opa, pera aí, então vamos lá, o atendimento não está muito bom. Será que realmente eles estão seguindo a cartilha certinho aqui do nosso playbook, do nosso treinamento? Né? Ou, por exemplo, digamos que a gente tenha muitas oportunidades geradas, mas que no final poucas vendas estejam realmente ocorrendo, esteja no número abaixo do normal. Então eu vou, então eu tenho que puxar aquele do meu consultor de venda para ver em qual processo a gente está errando, se é na proposta comercial, se é o perfil do cliente. Então, quando você começa a metrificar todo o teu processo, você começa a entender as variáveis do teu negócio e naturalmente ir um pouco mais direto ao ponto, ser um pouco mais conciso, né, em relação a pequenas mudanças que podem de fato ali, né, ter um resultado e mudar o jogo. Em linhas gerais, está querendo dizer pra gente aqui que da audiência que tá assistindo esse episódio, existe do outro lado da tela pessoas que não sabem nem onde que tá o gargalo hoje? Sim, existe. Eu acho que o principal começo, né, pra galera entender é admitir que o principal gargalo do teu negócio hoje é você. Né? Uau! Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, e realmente é o que o Vini falou, a questão da galera tá com um negócio às vezes que não tá progredindo, que tá travado num certo tipo de faturamento, e a pessoa não entende o gargalo que tá tendo, né? Por quê? É falta de um processo bem estabelecido. A gente pode ajudar? Tanto comercial, sim, exatamente. Pô, tô aqui pra fazer o meu jabá também, né, pô? Sim, exatamente. Então, como o Pedro falou, a gente tem uma cultura muito forte de dados na empresa hoje, tá? E esses dados, eles rompem um pouco a barreira do tráfego pago em si e vão para a parte mais macro do negócio, mais Perfeito. como growth mesmo. Para realmente a gente conseguir te entregar e estruturar todo o caminho do lead ali para o teu negócio. Desde o momento que ele descobre quem é você, até o momento que ele está na tua equipe de atendimento, fechando algum tipo de serviço ou comprando algum tipo de produto ali pelos seus canais de atendimento. Sim, é pra não ficar uma análise míope, né? Porque muita gente promete tráfego e pode entregar o tráfego maravilhoso, mas se não tiver uma preocupação com os outros estágios também, o negócio não vai... É por isso que a gente começou, inclusive, introduzindo de outros pontos para depois chegar nos anúncios, né? É a mesma coisa que você ter um time de Série C e trazer o Cristiano Ronaldo pra jogar no ataque. Não adianta, porque ele vai, óbvio, quando a bola chegar nele, ele vai fazer o fundamental, vai fazer gol, mas o resto do time não vai fazer a bola chegar lá e quando precisar do resto do time para defender, por exemplo, não vai ter. Então a nossa abordagem completa é realmente trazer uma cultura de growth que mesmo que a gente não esteja atuando assim, no dia a dia de algumas outras áreas correlatas, a gente consiga pelo menos dar o suporte para isso, para correr da melhor forma. Maravilha, o Pedro me deixou agora impressionado. Ele citou o Cristiano Ronaldo e não citou ninguém do Flamengo. Mas, aproveitando que vocês puxaram esse gancho, eu queria que quem de vocês dois se sentir mais confortável falasse pra galera, a partir de tudo isso que a gente construiu até aqui, quais são os melhores ou o melhor canal para quem tá do outro lado se comunicar com o cliente. Quer falar, Matheus? Bom, então, do meu ponto de vista, em questão de atendimento, né, que você tá falando. Em linhas gerais, a pessoa que tá lá do outro lado tem um negócio, uma clínica, um escritório de advocacia, um estúdio de fotografia, um consultório médico, seja qual for a área.
qual é o melhor canal para ele se comunicar com o cliente dele, para ele conseguir criar um fluxo, para ele conseguir aumentar em termos de resultado, para ele poder se beneficiar de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu diria que hoje, né, o que faz mais sentido talvez eu tenha vamos botar assim, um custo-benefício maior seria o Instagram, tá? Eu acho que, bom, para início de conversa, né, hoje o Instagram é a maior rede social do mundo, né? Se você pegar ali a meta e separar ela naquele contexto de Facebook e Instagram, naturalmente, hoje você tem, né, um público muito grande dentro do Instagram. Uma capacidade de nutrir a audiência lá dentro. E você tem uma cultura também da galera passar horas no Instagram, scrollando reels, né? Assistindo. E story, então, é um negócio assim, impressionante, né? Que realmente... porque aquilo ali, o Instagram é uma... Olhando da ótica, claro, né? De empreendedor, do cara que tá no game ali. O Instagram é uma rede social, né? Que ela te entrega dopamina o tempo todo, né? Isso vicia como qualquer outra droga, né? Então, naturalmente, as pessoas estão ali viciadas em dopamina, scrollando reels o dia inteiro. Isso é uma tendência que não tem muito prazo de validade. Então, naturalmente, é como o Pedro falou, olha, é analogia. Você tem um fluxo de pessoas muito grande passando, então, naturalmente, você vai colocar ali, né, estrategicamente, alguns banners, alguns anúncios do teu negócio no geral. Mas o Instagram é legal também pela questão de, por exemplo, você trabalhar um pouco do brand em relação a conteúdo. Para quem vende serviço, né? É super, por exemplo, vamos pegar aqui, contabilidade, né? Contabilidade pode até parecer estranho. Porra, mas por que eu vou botar contabilidade? Eu vou criar um Instagram para contabilidade, né? Mas é um serviço, geralmente, que boa parte da galera que precisa não sabe que tem problema. Né? Então a gente usa o Instagram justamente para isso, para conseguir conscientizar. Para relação a... O cara olhou, por exemplo... sei lá, às vezes o cara tem uma empresa que faz mais sentido ele sair do lucro presumido e ir pro lucro real. Beleza, às vezes o cara nem sabia disso, mas ele viu um vídeo no Instagram de um cara do escritório qualquer, ele, putz, maneiro. E ele vai lá, ele acaba entrando, conhecendo o Instagram, né? Aí ele vê ali uma estrutura legal, vê que a contabilidade tem certa credibilidade, né? E vira um potencial. Experiência no nicho dele, Exatamente, já atende outros isso. clientes, outras lojas, outros consultórios, outros... O bom do Instagram é que eu acho que o Instagram, hoje em dia, tirando o WhatsApp, que é assim um segmento diferente até de uma rede social, Sim. é a rede social que está mais dentro da casa das pessoas. Então, a rede social que a pessoa tá ali confortável, tá enxergando como algo interno dela, onde ela acompanha também, além de, óbvio, memes, informações, também acompanha os amigos, acompanha a família. Então, você se posicionar lá dentro e conseguir criar um conteúdo que resona com ela e que faz ela realmente se interessar e querer acompanhar, é uma chance assim, sem precedente, que nunca houve na história uma outra chance de você conseguir estar tão próximo de um cliente. Então, Legal. Você produzir um conteúdo engajante e que se comunique com quem você quer atingir, eu acho que é a melhor forma para você conseguir. E aí o Matheus está no Instagram, para mim também, eu, assim, de início, preferiria o Instagram, mas eu acho que o objetivo tem que ser sempre todas. Então, você primeiro pensar também... Por onde você começa? Sim, o Instagram para mim faz mais sentido. Depois pensar onde seu cliente está, então, em qual rede os meus clientes habitam. Então, por exemplo... Escritório de TikTok. advocacia, por exemplo, eles têm várias leis, questões regulatórias que eles Sim, precisam tem seguir, essa questão e também. aí eles precisam se posicionar muito mais em Google. Então, essas especificidades, você que está aí do outro lado, a gente olha para você. E aí a gente constrói todo um planejamento e uma estratégia e te diz, no seu caso em específico, por onde que a gente vai caminhar e o mais importante, em qual dos canais a gente vai obter um resultado mais rápido. Sim, exatamente. Acho que essa análise de canais é extremamente importante porque cada canal tem sua especificidade. Cada canal tem um tipo de pessoa que está consumindo, tem um tipo de interação com a pessoa. Então, por exemplo, a interação de uma pessoa comum com o Instagram é muito diferente de uma interação de uma pessoa comum com o YouTube, por exemplo. Entendeu? Então, você ter esse norte e saber em quais canais se comunicar, ou pelo menos como se comunicar em cada canal, porque não adianta você pegar um vídeo que você posta no Instagram e postar no YouTube achando que vai dar a mesma coisa, são padrões de consumo diferentes. Então, acho que é bom ter esse norte também. Eu vou falar o que eu como consumidor sinto e eu que entendo bastante disso que a gente tá falando aqui, tá? Inclusive fundei essa empresa com os meninos, meus sócios, mas em linhas gerais, eu me sinto muito mais disperso dentro do Instagram do que eu me sinto no YouTube. Quando eu vou assistir qualquer conteúdo no YouTube, até pelo desenho da coisa ser um conteúdo um pouco mais longo, eu fico muito mais presente
e acompanhando aquele conteúdo de fato. No Instagram, de modo geral, eu, em questão de 10 minutos, posso ter começado vendo vídeo de musculação, quando eu menos me pego, eu tô vendo comida. Aí eu tô vendo comida que não é nem mais de dieta, eu tô vendo um doce de uma chocolateria de como que eu vou fazer no meu dia da refeição livre, um negócio muito louco, tô na live de outra pessoa. Então, até como consumidor, eu consigo dizer pra vocês um pouco disso que o Pedro trouxe aí. Exato. E eu acho que tudo tem que estar sempre norteado em como você construir e nutrir uma audiência. Como que Então, você faz isso, então? Conta pra quem tá do outro lado como nutrir uma audiência. Então, primeiro você tem que captar a audiência, naturalmente, né? A pessoa só não vai por pura livre e espontânea vontade ir atrás de você, normalmente. Então você vai ter que achar forma de aparecer para ela ou de captar ela para sua base de pessoas que vão te acompanhar, a sua audiência. Depois disso, você tem que começar a entender exatamente quais são os desejos dessa pessoa. Então você parar para refletir, pensar qual tipo de pessoa que você quer atrair e pensar, tá bom, tem essa persona aqui que a gente vai atrair. O que ela gosta de ver no dia a dia? O que é a persona, pra quem tá do outro lado não sabe? Persona é basicamente o seu público-alvo. Então você definir com especificidade quem você quer atingir. Então, idade, gênero, algumas vezes, para alguns produtos que tem, são mais focados em alguns gêneros. Marcas que consomem, Sim, tudo isso é interesses. relevante pra você desenhar. E aí, a partir dessa persona, você começar a avaliar, tá bom, essa persona é tal persona. O que ela gosta de consumir no dia a dia? Quais são os interesses que ela tem? Quais necessidades que ela tem que eu posso solucionar? E aí, a partir disso, você começa a elencar seu conteúdo. E aí também entra muito a questão do formato também. Porque não adianta você ter exatamente todos esses interesses desenhados e saber exatamente o que falar se você não souber como falar. Então você tem que também estar alinhado com como é que estão os padrões de entrega de conteúdo. E hoje em dia, assim, já adiantando, é algo mais... Tem que ser mais rápido, tem que ser mais dinâmico. Porque cada vez menos as pessoas têm tempo para parar de prestar atenção em conteúdos mais densos. Então a tendência hoje é encurtar e ser algo mais dinâmico. Eu vou trucar o que você falou. Eu não acho nem que a pessoa tem menos tempo pra Ela acompanhar esse tem conteúdo. menos faixa de atenção pra Ela prestar tem menos atenção. tolerância, Sim. porque eu vou dar o meu exemplo prático. E aí pode ser o seu do outro lado também. Você começa consumindo um conteúdo de algum tema específico ou de algum influenciador, consumindo um conteúdo mais curto. E ali é onde ele desperta o seu interesse. Só que, uma vez que você se conectou e você gera um vínculo, muito provavelmente você vai se pegar assistindo um conteúdo mais longo daquele indivíduo. Então, por exemplo, o Pedro pode citar temas de canais, por exemplo, eu tava com ele agora almoçando, ele tava assistindo um vídeo longo no YouTube, inclusive de um canal que ele é membro, então ele paga mensalmente pra assistir vídeos sobre NFL. E é um vídeo longo, é uma análise densa, então isso que o Pedro falou é muito verdade, as coisas estão mais ligeiras, as pessoas têm menos tolerância a qualquer conteúdo, mas, em linhas gerais, a partir do momento que você faz uma construção, com a ajuda de um parceiro como nós, faz toda essa estratégia, consegue se posicionar, nutrir a sua audiência, gera interesse e conecta, quando você menos perceber, as pessoas estão consumindo a sua marca e muito mais e além do que isso. Elas estão advogando por você. Sim, e tudo é questão de momento também, né? Então, depende do momento que a pessoa tá te vendo e do momento, assim, que ela tá no seu funil. Então, essa questão de conteúdos mais rápidos funciona muito bem para pessoas que não te conhecem ainda. Então, se acabou de ver o rosto da pessoa, não sabe nem do que se trata, realmente sua tolerância vai ser muito baixa para ver um conteúdo dela. Qualquer primeiro indício que você vê que não vai Tipo esse valer aqui, a pena, né? Você começa assistindo, eu vou assistir esses caras, e depois de um tempo, quando vê, tá aqui. primeiro indício que seu cérebro vê que não vale a pena, você já quer economizar o máximo de tempo possível e passar pro próximo e receber essa dopamina. Só que conforme você vai atraindo e nutrindo, como a gente vem dizendo, a audiência, você tem possibilidade de trazer conteúdos mais longos, às vezes até conteúdos pagos mais longos. Então, é tudo questão de momento também, de qual o nível de consciência da pessoa sobre você, sobre o que você entrega e sobre o que você está disposto a oferecer para ela, né, como solução. Maravilhoso. E aí eu vou querer agora a ajuda do Matheus. O Pedro citou aí essa questão do funil. E aí eu quero que você brilhe, meu garoto, e diga pra quem tá do outro lado de toda essa construção que a gente desenhou, desde a introdução que a gente fez no início e depois passando pela parte do fluxo, que todo mundo que tá ali do outro lado se beneficiaria de um fluxo de estratégia de tráfego, seja orgânico ou pago, principalmente, que é o que a gente pode ajudar. Quando a gente chega no funil propriamente, que ele
qual o objetivo dele, quais são as etapas de um funil, como é que funciona o processo de vendas. Explica para quem está do outro lado essa questão do funil do ponto de vista de negócio e como que a gente pode usar isso a nosso favor para dobrar, triplicar o nosso faturamento e aí poder abrir, você que tem uma loja, um escritório, um consultório, 2, 3, ter aí 2, 3 salas, profissionais trabalhando para você. Como é que a gente faz isso? Então, o funil de vendas, geralmente quem vende serviço, ele sabe o que é provavelmente um funil de vendas e como ele funciona, mas ele nunca parou para pensar e analisar de uma maneira, como é que eu vou dizer, rotulando, isso aqui é um funil, né? Mas enfim, eu vou tentar explicar para a galera entender, tá? Muito do que a gente falou aqui, essa questão de conteúdo, de conscientização, faz parte do funil, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para a analogia que eu fiz agora no começo do podcast, quando a gente falou de tráfego pago, né? Eu falei, pô, então, a ideia é a gente transformar um cara que é um desconhecido e num amigo seu, que naturalmente ele é muito mais propenso a fechar algum serviço e a comprar algum produto com você. Mas, no geral, o funil de vendas, tá? Ele basicamente vai te mostrar todas as etapas do lead, a partir do momento que ele te conheceu até o momento que de fato ele fechou algum serviço contigo ou comprou algum produto, tá? Então essas etapas, tá, específicas, elas começam no seguinte ponto de, por exemplo, o cara acabou de te conhecer, então é o momento que ele vai entrar no seu funil, beleza? Então é aquele primeiro contato, né, que você realmente soube da existência da empresa, né, ou enfim, do produtor, e entrou no meu funil de vendas, tá? E naturalmente, depois que ele entrou dentro do meu funil, né, a gente vai trabalhando esse cara, né, para que ele vá avançando nas outras etapas. Então, por exemplo, de início, ele não sabia que você existia, tá? E não sabia minimamente que tinha algum tipo de problema, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Depois, ele sabe da sua existência, né, e começa a entender um pouquinho mais do problema dele, né? Ao longo do tempo, né? Às vezes quem tá assistindo tá sentindo isso, né? Porque quem começou o podcast não sabia que tinha um problema no negócio dele, tá assistindo a gente aqui e já tá percebendo que precisa desses caras. Sim, exatamente. Então a pessoa vai avançando no teu funil, né? Conforme ele vai tendo mais consciência a respeito, né, do problema e que ele vai conhecendo cada vez mais você, né? Então ele avança, ele vai caindo nas outras etapas do funil, até que no fundo do funil ele esteja o máximo pronto para a venda possível. E aí de fato que ele vai cair no teu canal de conversão, no teu canal de atendimento, né? Ou vai finalizar algum tipo de compra, se o caso for produto físico, tá? Mas é importante que a gente tenha realmente bem desenhado como funciona o funil de vendas da empresa, todas as etapas desse cliente, né, em relação a níveis de consciência, né, principalmente para quem vende serviço, tá? Até que de fato ele vire um cliente. E outro ponto, quando você tem um funil bem desenhado, fica muito mais fácil, por exemplo, você conseguir encontrar gargalos, né? Porque a gente falou de dados. Você falou. Né? Então o cara, quando você tem ali, por exemplo, uma média de tantas pessoas tendo contato com a tua marca, com a tua clínica ali pelos seus canais de comunicação, por semana, e digamos que essa quantidade de pessoas caia, né, de uma hora para outra, você consegue identificar e de repente ver e corrigir de uma maneira. Por exemplo, pô, beleza, essa semana a gente teve uma quantidade menor de pessoas que entraram aqui dos canais da empresa. O que pode ser isso? Será que realmente pode ser uma campanha mal otimizada, né? Às vezes, por exemplo, eu tive uma consistência muito grande na produção de abrir um concorrente na rua do lado. Abrir um concorrente, e aí eu vou conseguir identificar ali o problema e ajustando o processo como um todo. Mas é importante frisar o seguinte ponto também. Muita gente acha que, às vezes, por exemplo, funil de vendas é uma coisa muito restrita à galera que vende curso, por exemplo. Mas não. Funil de vendas também é perfeitamente aplicável para negócio local, tá? Todo negócio. E o exemplo principal exemplo de quem presta serviço, né? No caso, tem uma clínica de estética ou tem uma contabilidade, que seja. Você consegue afunilar, criar um funil para esse cara. Como é que você faz isso? Então, por exemplo, para o cara entrar no teu funil, geralmente você vai tentar chamar a atenção dele de alguma maneira,
né? Seja dando alguma vantagem, ou, por exemplo, você tocando em um assunto e uma dor que seja muito universal, né, para o cara que é dono de empresa, por exemplo, no caso de contabilidade. Depois que esse cara entrou dentro do teu funil, a ideia é que você consiga nutrir ele, né, de diferentes formas. Então, aí que entra a ideia também do marketing de conteúdo, né? Que é você realmente usar o Instagram para trabalhar essa galera que entrou no teu funil em relação à geração de mais consciência em relação ao teu serviço, né? E também para aumentar a tua credibilidade, né? Melhorar o teu posicionamento, né? E de fato ali construir um relacionamento com a pessoa, Perfeito. né? Dentro do teu funil até que no final ela vire teu cliente. Muito legal, muito legal. Pedro, você tem algum complemento sobre funil? Cara, acho que não tem nenhum complemento que eu possa fazer a essa fala maravilhosa do Matheus. Esses meninos aqui me enchem de orgulho. E aí eu vou pedir pra gente encaminhar pro nosso encerramento, esse momento chegou, pra vocês contarem aí na opinião de vocês, e eu vou falar na sequência, o que vocês acham que é tendência pro marketing digital em 2023. Cara, uma tendência que eu acho que, assim, talvez não seja nem tendência por ser algo melhor para o usuário ou algo mais viralizável, mas sim por necessidade, é a tendência de tentar integrar ao máximo a jornada do cliente em uma só plataforma. Então, o que aconteceu nos últimos tempos? A gente teve muito movimentos de empresas e de governos para proteger a privacidade dos usuários. Então, a gente falou aqui que tem toda a questão de que a gente sabe bastante coisa sobre a gente, sabem sobre coisas que a gente tem interesse, sobre dados, sobre o site que a gente visitou. E isso acaba preocupando algumas pessoas, que é uma preocupação válida até. E muito foi feito para tentar mitigar isso. Então, garantir que a gente, pelo menos, não tenha tanto controle assim sobre nós. E isso acaba prejudicando um pouco a questão de, por exemplo, você sair de uma plataforma, ir para outra plataforma e depois ir para outra. Fica difícil de você manter, conseguir medir isso tudo, porque cada vez menos as plataformas conseguem se comunicar entre si. Então, o que eu vejo como tendência para 2023? A gente conseguir formular estratégias que, óbvio, eventualmente vão ter que fazer uma cruzamento entre plataformas, porque é natural, mas que priorizem, pelo menos, manter a jornada em uma só plataforma. Então, por exemplo, você fazer um anúncio no Facebook e usar um objetivo de mensagem para fazer todo um funil, e aí tem como fazer isso automaticamente, não sei se o público já chegou a ver, mas a forma de você montar toda uma automação de mensagem para a pessoa no direct do Instagram, através de algumas ferramentas como o ManyChat, por exemplo, ou, por exemplo, fazer um anúncio para enviar mensagem no WhatsApp, que é algo que também está dentro da Meta, que é o Facebook, basicamente, então está basicamente na mesma plataforma. Enfim, anúncios desse tipo e jornadas desse tipo para tentar manter os dados na mesma plataforma, que é algo que não só aumenta a nossa possibilidade de traquear dados, como também ajuda na questão de algoritmo. Então, o Facebook quer que você mantenha as pessoas na plataforma dele. Então, naturalmente, ele vai favorecer aqueles que não estejam levando as pessoas para fora. Então, acho que isso é uma tendência. E só para complementar também, uma outra tendência que eu enxergo para o marketing digital, mas também para o todo, na real, é a chegada e a potencialização das inteligências artificiais. A gente tem hoje em dia várias ferramentas assim realmente assustadoras, bizarras, de inteligência artificial, que chegaram a um nível assim assustador mesmo. Então, de potencial de realizar coisas, de fazer tarefas que antes era inimaginável você pensar que um robô consegue fazer. E eu acho que isso, óbvio, é legal de você ficar brincando, de ver o que ele consegue fazer, que ele consegue desenhar, que ele consegue responder, mas também tem muita aplicação prática para a vida real. Então, assim, eu enxergo que num futuro muito breve a gente vai ter máquinas de criação de conteúdo em que você consegue, por exemplo, dar um tema e a inteligência artificial vai escrever algo pra você sem Eu não acho que é futuro, eu acho que é presente já. Eu vi um vídeo, foi um Reels no Instagram, uma conexão que fizeram com o ChatGPT, e aí você coloca basicamente ChatGPT conectado com o Canva, você coloca ali meia dúzia de palavras do interesse do conteúdo que você quer fazer, e ele monta em 5 minutos meia dúzia de posts estáticos. Sim. Você não precisa mais de um social media. Designs, qualquer coisa. Social media morreu. Headline. E eu acho que, dado isso, acho que o que acaba restando, que acaba sendo muito valorizado hoje em dia, pelo menos que as empresas têm que valorizar, é sim quem consegue pensar mais fora da caixa. Então, quem não está realizando uma tarefa braçal que pode ser e que vai ser rapidamente trocada por uma máquina.
mas sim quem está realizando um planejamento estratégico que envolva muitas plataformas, que envolvam muitas estratégias e consigam realmente criar o funil que o Matheus falou de forma, assim, deliberadamente eficiente e consiga estar sempre otimizando isso. Que é algo que apela mais para a criatividade, pelo menos ainda eu acho que ainda tem um tempinho até uma máquina conseguir fazer. Perfeito, Pedro. Adorei. Matheus. Então, eu sigo muito uma linha também de integração de plataformas, de unificar tudo em um lugar só. Né? Até para a questão da eficiência, né, desse processo de autocontrole, de realmente você manter os dados ali alocados em um local único. Mas quando a gente fala em tendência, né, até puxando um pouco mais para negócio local em si, eu enxergo o seguinte: a gente teve um período agora, né, que foi um despertar para muita gente, que foi a pandemia. Então muita gente digitalizou um negócio justamente pela plena necessidade de realmente ele estar tendo canais de vendas que fujam um pouco do escopo da loja física, tá? Só que, como eu frisei no comecinho da nossa conversa, né, ainda em 2023 ainda é uma puta vantagem competitiva você tá fazendo, né, anunciando na internet, tendo uma boa estrutura. Só que isso tem que ser feito de maneira profissional, né? E até um ponto que eu sempre bato na tecla. A parte de estratégia, de tráfego, de realmente quem vai tocar ali o teu posicionamento na internet é muito importante. Talvez seja um dos principais, talvez não, é um dos principais pilares ali do teu negócio que realmente pode virar o teu jogo. E aí você tem um ponto muito importante que é o nosso mercado tem uma barreira de entrada muito baixa. Todo mundo sabe disso. E então, naturalmente, você vai ter milhares de pessoas que fizeram algum cursinho da vida, né? E naturalmente vão tentar te oferecer algum tipo de serviço. Se você é dono de negócio local. Eu aposto contigo que quem tá vendo esse podcast aqui, quem tem negócio, já recebeu alguma mensagem no direct no Instagram pra alguém oferecer um tráfego pago, pra fazer teu anúncio ali por 3 meses de graça, ou pedindo uma comissão em cima por resultados. A gente pagando pra fazer o anúncio. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês, tá? Esse serviço realmente ele pode mudar a chave do teu negócio, ok? E naturalmente ele realmente precisa ficar na mão de quem conhece muito, né? De quem de fato é profissional, tá na área há bastante tempo, tá, conhece o teu negócio, entende ali a ideia do projeto como um todo, né? Entende de growth no geral. E normalmente esse cara que tá começando agora, ele não vai ter essa habilidade. E naturalmente o que vai acabar acontecendo é ele pegar ali o teu negócio e usar mais ele como um laboratório de experiência mesmo, do que de fato ali tá entrando para já dar uma outra visão para você. Então o conselho que eu dou pro pessoal que quer começar um posicionamento, mas tá sem grana, tá com uma grana curta para investir, seria self-made. Aprenda e aplique, tá? Caso você realmente esteja com orçamento mais curto, não contrate o gestor de tráfego inicialmente, tá? Faça você mesmo, porque não faz sentido você pagar, por exemplo, um cara uma mão de obra ruim, meia boca, sendo que, por exemplo, às vezes você realmente não está no estágio do negócio ainda de ter um capital, né, realmente relevante para poder contratar uma equipe boa, então, cara, faça você mesmo. Perfeito. Tá? Arruma tempo, tá? Trata isso como prioridade. Eu sempre costumo falar isso, olha, não é que você não tem tempo, não é a tua prioridade. Se o negócio é tua prioridade, então senta a mão na cadeira, aprende e aplica. E aí quando você for oxigenando o teu negócio um pouquinho mais, aí você procura a gente entra aí sim com muito mais know-how, né, tanto no teu negócio específico, né, quanto em anúncio, quanto estratégia, para de fato aí virar a chave com você. Então, a tendência natural para 2023 é cada vez mais empresas no mercado, tá? Seguindo essa tendência aí da pandemia, no mercado digital, no caso, se digitalizando, tá? Usando ali as plataformas para conseguir captar mais clientes. Naturalmente, isso vai fazer o anúncio ficar mais caro e até um ponto. Então, assim, se você está demorando para entrar no digital, cara, a estrutura, o custo vai ficando cada vez mais caro. É um sistema de leilão, né? Apesar de a gente ter uma vontade competitiva muito grande para quem entrar agora, mas está ficando mais caro. Então, a melhor época para você entrar é sempre agora, né? E para finalizar, o último ponto também, que é até uma coisa interessante que pouca gente faz a nível de negócio local, que eu acho que vai ser uma tendência que vai realmente se expandir muito agora no 2023, é YouTube.
tá? Geralmente poucas lojas ou pouca gente que vem, poucas pessoas que vendem serviço, tem alguma clínica, por exemplo, ou enfim, tem uma hamburgueria, fazem anúncio no YouTube. E o YouTube hoje é o mais próximo da televisão, né, que a gente tem ali dentro da internet. Né? E já tem uma cultura muito grande hoje das pessoas, por exemplo, essa geração Z, né, que a galera chama, que não assistem mais televisão. Né? A televisão vira YouTube. Você pega uma criança hoje de... Pensa não, alguém que tá, sei lá, em 2005, cara, o cara não tem, Quase, Pedro, não quase. tem nenhuma cultura de assistir uma televisão, de ver um jornal. O cara, ele foi criado com o YouTube, o tempo todo no YouTube, né? Então, por exemplo, eu aposto contigo que você que tá vendo esse vídeo, dificilmente, a não sei que você, por exemplo, mora no centro de São Paulo, ou em áreas bem específicas, já bem desenvolvidas, que realmente descolam a popularidade do Brasil. Mas dificilmente você vai ver uma hamburgueria do bairro, não sei no YouTube. Imagina, você tava vendo, sei lá, o canal do Muhammad, vendo algum tipo de receita lá, e aí, de repente, pum, anúncio de uma hamburgueria. Cara, isso é muito impactante, né? No sentido de, por exemplo, um anúncio com uma alta... Claro, primeiro ponto, né? Qualidade de produção visual, também é um negócio que impacta bastante. Mas, enfim, de qualquer maneira, você vê uma hamburgueria do bairro no YouTube, é um negócio assim, incrível. Perfeito. Então, é barato, tá? Em comparação, por exemplo, ao marketing tradicional, e vai te dar um posicionamento impressionante. E só um último gancho para finalizar, que até como eu falei de vídeo, uma próxima tendência é a qualidade do material audiovisual vai ficar cada vez mais profissional. A gente viu esse caminho dentro do mercado de infoprodutos, pra galera que lança curso, né? Agora, a questão também de negócios locais, clínicas, escritórios, varejo... Não tem espaço para amador. Não tem mais espaço para amador. E não é só vídeo, é questão do todo. Sim, mas a questão de captação de imagem, de fotografia, tá ficando cada vez mais profissional e cada vez mais vira parâmetro de qualidade. Perfeito. Né? Então, para mim são esses pontos. A questão de autocontrole, de unificação de canais de comunicação, de tráfego pago no geral, de ir para a internet, YouTube e a questão do posicionamento audiovisual da empresa, que realmente impacta muito na geração de valor ali da marca. Muito bom. Legal, é legal. E aí, dando aqui a minha visão do que eu acho que é tendência para 2023, e eu acho que não é só para 2023, são para os próximos 10, 20 anos, e eu posso falar isso com propriedade, porque vai amarrar muito bem o que os meninos trouxeram, mas principalmente o Pedro, em relação a essa questão das máquinas. Eu lembro da época que eu trabalhei em multinacional, eu fui 3 anos colaborador da Nestlé, e lá eu aprendi uma coisa que já naquele momento estava muito claro para mim, e com as máquinas isso vira uma realidade, que é: quando você tem um negócio e as máquinas podem substituir boa parte do que você faz ou do que parte da sua equipe faz, algo que não pode ser substituído, e isso é crucial, é entender muito bem o seu cliente e o mercado que você está trabalhando. Então, por exemplo, em linhas gerais, trazendo isso para a realidade para você que está aí do outro lado entender, no nível de contexto Nestlé, eu lembro que o que fazia um presidente de uma empresa como essa performar bem era um cara que tinha conseguido passar por um mercado como o México antes de vir para o Brasil, que tinha uma população muito parecida em termos culturais, e entender o contexto do Brasil, que são muitos países dentro de um só, e que a campanha que você faz para o Nordeste é completamente diferente da campanha que você faz para o Sul, que é completamente diferente da campanha que você faz para o Sudeste. Então, quando você entende o contexto e o mercado e o cliente com quem você está falando, isso a máquina não substitui. Não dá. Muitas empresas tentaram vir para o Brasil e construir um negócio aqui e quebraram. Você pega uma Wendy's da vida, que era aí um fast food, Walmart, não sobreviveram aqui. Por quê? O brasileiro é diferente. E se você quer, a nível Brasil, fazer os seus anúncios, a sua empresa faturar mais e vir com quem entende de negócio, entende de anúncio e sabe entender o contexto do cliente de todas as regiões, a gente está aqui. Então, acho que é isso. Com isso eu fecho o nosso episódio piloto. Agradeço a todos vocês por terem assistido até aqui. A gente pretende fazer mais. Obrigado pela audiência. Tamo junto. E é só o começo, como eu gosto de falar. Valeu! Valeu. Galera. Rob, dá pra regravar a abertura porque eu não me apresentei?